Fala rapaziada, essa é uma aula sobre expansão ultramarina. Como que a Europa e especialmente o capitalismo europeu se expandem para a América. É um dado fundamental porque vai constituir a América colonial. Uma relação política e econômica de dependência e subordinação em relação à Europa. É um tema importante, portanto bastante atenção e um bom estudo. Fala rapaziada, vamos para a nossa aula sobre expansão ultramarina e América colonial. Vamos lá, o que a gente tem que ter em mente? Relembrando aí alguns aspectos fundamentais das aulas anteriores. Nós estamos vivendo na Europa um processo de centralização do poder real. Isso vai culminar com o absolutismo, ou seja, a centralização dos poderes na mão do rei. Além disso, nós temos a ascensão da burguesia, uma classe que vive do comércio, uma classe que vive do acúmulo de capital. Beleza? Quando nós falamos de expansão ultramarina, nós temos que ter em mente isso. A Europa está em expansão. O capitalismo europeu está em expansão. O capitalismo está buscando novas rotas comerciais. Além de novas rotas comerciais, está buscando novas mercadorias. É nessa lógica que a gente tem que entender a expansão ultramarina. Uma busca de novas rotas comerciais e também uma busca de novas mercadorias para abastecer o capitalismo em expansão. Tudo bem? A expansão ultramarina vai começar na Península Ibérica, por uma razão central, gente. Já vimos na nossa aula sobre Baixa Idade Média que Portugal e Espanha viveram um processo histórico muito peculiar, a chamada Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista foi uma cruzada no território europeu. A Guerra de Reconquista vai culminar com um processo de centralização precoce. Porque, gente, graças à Guerra de Reconquista, o rei já nasce com os poderes centralizados. O rei não tem que disputar o poder com os nobres, mas o rei já tem os nobres submetidos sobre seu poder, porque afinal só existe Portugal e só existe Espanha graças ao rei que venceu os mouros, ao rei que reconquistou a cristandade, reconquistou territórios para a cristandade. Esse é um aspecto central, ou seja, as duas monarquias ibéricas são unificadas precocemente. Para você ter ideia, Portugal vai existir desde o século XII. A Espanha vai existir desde o século XV. Enquanto isso, outros países da Europa, como a França, como a Inglaterra, como a Holanda, só vão conseguir a unidade política no século XVI. Portugal é a grande pioneira, a Espanha vem logo atrás. Beleza? Esse é um dado fundamental. E esses países que estão na periferia da Europa buscam novas rotas comerciais. Afinal, as principais rotas comerciais passam ali pelas repúblicas italianas. As monarquias ibéricas buscam novas rotas comerciais, beleza? E um dado central é que Portugal e Espanha serão duas monarquias católicas. Isso terá consequências centrais para nós na aula de hoje. Vamos ver um mapa dessa expansão, pessoal? Quem começa a expansão ultramarina é Portugal. Portugal vai, durante todo o século XV, contornando a África. Vai criando feitorias comerciais. O que são feitorias? São paradinhas. Sabe quando a gente vai viajar e para tomar um cafezinho, fazer um xixi? É isso que Portugal vai criando no litoral africano. Vai fazendo feitorias comerciais. E nessas feitorias vai estabelecendo trocas comerciais com os africanos. Qual é o objetivo de Portugal? Chegar nas Índias. As Índias são a riquíssima região das especiarias. E que especiarias são essas? Canela, seda, pimenta, porcelana. Produtos extremamente valiosos que chegavam à Europa depois de atravessar por via terrestre toda a Ásia, todas as estepes asiáticas, toda aqui a região do Oriente Médio, e aqui em Constantinopla eram compradas pelas repúblicas italianas e as repúblicas italianas iriam distribuir as especiarias para a Europa. Pessoal, olha o tamanho, olha a distância.
feita por via terrestre, ou seja, em cima de cavalo. Dava para você levar muito pouca canela, muito pouca seda, muito pouca pimenta e porcelana. Imagina só se Portugal descobrir um caminho pelo mar e chegar nas Índias e conseguir encher um navio desses produtos. É uma viagem extremamente lucrativa. E Portugal vai, durante todo o século XV, fazer este chamado périplo africano, este contorno da África rumo às Índias. No ano de 1498, finalmente Vasco da Gama chega às Índias. Portugal chegou, a rica terra das especiarias. Enquanto isso, no século XV, a Espanha estava passando ali por algumas dificuldades e só no ano de 1492 é que conseguiu expulsar os últimos muçulmanos, a galera que estava na cidade de Granada. Depois que a Espanha expulsou os muçulmanos, a Espanha olhou para um lado, olhou para o outro e falou: meu Deus, a gente ficou nessas brigas aqui, os portugueses chegaram nas Índias. E mais do que isso, eles estão controlando uma rota comercial. Não dá pra gente ir pela mesma rota que eles jamais vão deixar. A gente precisa buscar outra alternativa. Então aparece um genovês para os reis católicos da Espanha e diz o seguinte: reis católicos, acredito que a Terra não é quadrada, como dizem os homens da igreja. Acredito que a Terra é redonda. Portanto, se ao invés de irmos para o leste, formos para o oeste, chegaremos nas Índias, daremos a volta na Terra. Os reis católicos não tinham lá muita coisa a perder, dão 3 navios para este maluco chamado Cristóvão Colombo. E este maluco Cristóvão Colombo, no mesmo ano de 1492, chega à América. A Espanha agora descobre um novo continente e descobre terras riquíssimas. É isso que falaremos neste momento. Portugal já tem o rico mercado das Índias, mas Portugal fica de olho nessas terras também. E, por acaso, em 1500, o que acontece? Um português chega a uma terra da América também. Este português chamado Pedro Álvares Cabral. Cabral chega a Porto Seguro, Cabral chega ao Brasil, certo? Interessantíssimo é que em 1494, Portugal e Espanha sentam para conversar e optam por dividir o mundo entre eles. Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas divide o mundo entre Portugal e Espanha. Beleza? Vamos agora ver o que é que os europeus, Portugal e Espanha, encontram na América. Pessoal, encontram uma infinidade de tribos e povos com diferentes níveis de organização. Vamos primeiro falar de Portugal. Portugal vai encontrar aqui na região do Brasil populações que eles vão nomear de índios, porque afinal eles acharam que estavam chegando nas Índias. E como eram esses índios no Brasil? Eram sociedades semi-nômades, ou seja, não estavam fixados em determinado lugar, mas viviam numa constante circulação pelo território. Muito diferente do que os espanhóis vão encontrar. Os espanhóis vão encontrar cidades urbanas, populações sedentarizadas, com cultivo da agricultura. Vão encontrar o rico Império Azteca, aqui na região do México. Vão encontrar o Império Inca, aqui na região dos Andes. E o que existe de central, tanto no Império Azteca quanto no Império Inca? Os espanhóis descobrem ouro e prata, ou seja, um comércio extremamente valioso. Eles descobrem metais preciosos, beleza? Então você vai descobrir, você vai ter contato com esses dois povos, com os astecas e os incas. Vamos entender melhor o que é essa América pré-colombiana. Pessoal, astecas na Mesoamérica, na América Central, incas na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes. O que essas populações têm em comum? São populações sedentarizadas, elas estão fixas em determinado território. Além disso, é uma sociedade estratificada, é uma sociedade sem mobilidade social. Beleza? Além disso, nós temos no topo desta sociedade uma elite sacerdotal.
uma elite que controla a agricultura, uma elite que controla a religião, que diz, que fala em nome dos deuses. Tudo bem? Nós temos uma elite sacerdotal muito próxima. Eu vou fazer aqui uma comparação a fins didáticos, apesar da imprecisão, mas de alguma forma como a família do faraó no Egito, certo? Nós temos aí esta elite sacerdotal que controla esta sociedade. E na base da sociedade nós temos uma servidão coletiva. A população não é escravizada, mas a população tem que pagar certos trabalhos, tem que pagar impostos em trabalho. E que trabalho vai ser esse? Trabalho na agricultura, trabalho na mineração, enfim, um imposto em trabalho. Então nós vamos ter essa sociedade estratificada. Se você nasceu da elite sacerdotal, você se deu bem. Se você não nasceu, você vai trabalhar bastante. Beleza? Além disso, gente, a perspectiva de tempo dessas populações é um tempo cíclico. Eles não pensam em progresso e em evolução, mas pensam que tudo que acontece hoje acontecerá amanhã porque já aconteceu ontem. Ou seja, o mundo vive numa constante repetição. O mundo vive de ciclos, de construção e destruição. Essa é a perspectiva de tempo dessas populações indígenas. Tudo bem? E essas populações indígenas estão estimadas em milhões de pessoas. Vou voltar ao mapa anterior. A capital do Império Azteca, chamada de Tenochtitlan, era maior do que qualquer cidade europeia. Tenochtitlan era uma capital imensa. E aí eu vou te perguntar, como é que meia dúzia de espanhóis conseguiram conquistar a América? Conseguiram conquistar astecas e incas? Você vai falar, poxa, será que eles tinham armas melhores? Gente, eles tinham pólvora, tinham armas de fogo, mas eles não tinham armas de repetição. Ou seja, eles davam um tiro de canhão. Até eles conseguirem dar o segundo, seu corpo já era transpassado por flechas. Então as armas, apesar de importantes, não explicam a conquista. Você vai falar, poxa, então eles eram superiores? Não, gente, a gente não pode falar de superioridade europeia. Essa é uma visão eurocêntrica, uma visão bastante racista, que nós não podemos partilhar dessa ideia, porque essa ideia não tem embasamento na ciência, não tem embasamento na história. Ué, mas se não é superioridade europeia, não é melhores armas, o que é que fez com que os espanhóis, um número reduzido de espanhóis, conquistasse esses vastos impérios? Rapaziada, os espanhóis celebraram alianças com outros povos indígenas. Os astecas dominaram e conquistaram diversos povos. Os incas fizeram a mesma coisa nos Andes. Os espanhóis, quando chegaram, fizeram alianças com outros povos dominados. Com isso, fragilizaram os impérios. Os espanhóis fizeram alianças, ou seja, os espanhóis entraram dentro das disputas políticas locais. Tudo bem? Os espanhóis naquele momento não eram superiores, eles não haviam preponderado sobre as populações indígenas. Pelo contrário, era apenas mais um elemento das disputas indígenas. Tudo bem? Então, graças a essas alianças com outros povos dominados pelos astecas e pelos incas, os espanhóis vão conquistando uma série de vitórias militares. Chegam a conquistar a cidade de Tenochtitlan com o apoio de outros povos indígenas. Outro dado central que explica a conquista espanhola são as bactérias. Os espanhóis chegaram cheio de doenças, as quais o corpo indígena, o sistema imunológico indígena não tinha anticorpos. Pessoal, doenças como varíola, doenças como gripe, dizimaram a população nativa. A população começou a morrer, grandes epidemias que massacraram a população indígena. E o que acontece? Essa população recorreu a quê? Recorreu às suas tradições, recorreu aos seus deuses. E pessoal, mesmo assim essa população morria. Então os espanhóis conseguem preponderar-se não só pelas alianças, mas sobretudo por uma guerra bacteriológica, certo? Isso vai enfraquecendo as populações indígenas e vai possibilitando a conquista espanhola.
Quando os espanhóis de fato conquistam os impérios Azteca e Inca, eles instituem um modelo de trabalho próximo à servidão coletiva. Beleza? Nós vamos ter, num primeiro momento, uma modalidade de trabalho compulsório chamada encomenda. Na encomenda, um espanhol recebia do rei da Espanha o direito de escravizar certos indígenas, utilizar o trabalho de certos indígenas em troca da catequização. Ou seja, em troca da educação cristã, afinal a América Espanhola é uma América eminentemente cristã, é uma América da Contra-Reforma. Por meio da encomenda, o trabalhador iria trabalhar em troca da catequização. Essa é uma modalidade de trabalho que vai explorar duramente a mão de obra indígena. Outra modalidade de trabalho é a mita. Mita é, de alguma forma, a melhor reprodução espanhola da servidão coletiva. Os índios pagariam impostos sob forma de trabalho. E trabalho aonde? Trabalho especialmente nas minas. O trabalho na mineração, na extração de ouro e de prata. Com a mita, os indígenas trabalhariam partes do ano, trabalhariam alguns meses do ano no trabalho de mineração. Dessa forma, os espanhóis vão explorando o trabalho indígena e vão acumulando muitas riquezas e levam de volta para a Europa. Como é a sociedade colonial, gente? Isso é muito importante. É uma sociedade estratificada. No topo dessa sociedade nós temos os chapetones. Quem são os chapetones? Os chapetones são brancos vindos da Espanha. Então eles são brancos espanhóis. Eles vêm da Espanha a mando do rei para administrar a América Espanhola. Abaixo dos chapetones nós temos os crioulos. Quem são os crioulos? São brancos também, mas são brancos que nasceram na América. Então são brancos americanos. Os crioulos vão estar mais ligados à agricultura do que à administração colonial. A administração colonial é monopólio dos chapetones. Os crioulos serão grandes fazendeiros. Abaixo dos crioulos nós vamos ter os mestiços, ou seja, povos miscigenados entre crioulos e quem está abaixo aqui, que são as populações indígenas. Então, o mestiço é a mistura entre o indígena e o crioulo. Os indígenas estão abaixo dos mestiços, certo? E abaixo dos indígenas nós temos africanos, nós temos escravos negros, tudo bem? Que eles vão ser a exceção na América Espanhola. Enquanto os africanos, os escravos negros, vão ser frequentes na América Portuguesa, na América Hispânica, eles vão ser a exceção, tudo bem? Porque a América Hispânica utiliza a mão de obra indígena. Beleza, gente? Grosso modo, esses são os aspectos centrais sobre a América Espanhola. Vamos falar aqui brevemente sobre a América Portuguesa. A grande característica é que a população é seminômade. A população não está acostumada ao trabalho regular. O trabalho regular não faz parte dessa sociedade. Tudo bem? Com isso, gente, o que acontece? Por que não faz parte? Porque essa população é seminômade, ou seja, eles se fixam em determinado lugar e quando a comida começa a ficar escassa, a comida sobretudo da caça e da coleta, eles vão migrando para outras regiões. Eles não estão acostumados a ficar sedentarizados, a ficar fixos em determinado lugar. Eles não têm um domínio complexo da agricultura. A agricultura é muito rudimentar, especialmente uma agricultura à base de mandioca. Tudo bem? Ou seja, os portugueses vêm para cá, não descobrem num primeiro momento ouro e prata. Descobrem pau-brasil, mas mesmo assim o pau-brasil não compensa a colonização. Portanto, diferente da América Espanhola, que você descobre ouro e prata, aqui os portugueses vão precisar plantar. E vão plantar o quê? Açúcar. Açúcar vai ser a principal base da colonização. Depois, como nós já vimos isso no Brasil, o açúcar vai entrar em declínio e nós teremos o ciclo do ouro. E depois, pessoal, o ciclo do café. O que
açúcar, ouro e café têm em comum? Estão baseados na plantation, gente. O que é a plantation? Plantation é o latifúndio, ou seja, a grande propriedade. Além do latifúndio, nós temos a produção monocultora, ou seja, um só gênero agrícola. Além disso, além da monocultura, nós temos a agroexportação. Então, nós temos uma grande propriedade que produz só um gênero, açúcar ou café, por exemplo. Nós temos agroexportação, ou seja, este produto, o único produto produzido, vai para a Europa. E, por fim, a mão de obra é escravizada. A mão de obra é negra. Tudo bem? Esses são os aspectos centrais da plantation. Então, a plantation vai ser o modo de se produzir na América Portuguesa. Beleza? Portugal e Espanha iniciam a América. E as outras monarquias, conforme vão se consolidando, vão buscando territórios na América também. Na América inglesa, os ingleses, a Inglaterra vai colonizar duas regiões. Vai colonizar o Caribe, algumas ilhas ali do Caribe, e irá ter uma plantation típica, ou seja, latifúndio, monocultura, agroexportação e mão de obra escravista, certo? Algo típico das zonas tropicais. Enquanto isso, vai colonizar também a América do Norte, só que lá a colônia não vai ser plantation, lá a colônia vai ser de povoamento. Quem vai ocupar aquela região são os refugiados religiosos, os protestantes. Os protestantes vão ser expulsos da Inglaterra e vão para a América do Norte. O que é uma colônia de povoamento? É o completo oposto da plantation. Nós vamos ter minifúndio, nós vamos ter uma policultura, nós vamos ter uma produção para subsistência e, além disso, a mão de obra será livre, certo? Esse é um aspecto central que explica o desenvolvimento econômico posterior da América do Norte em detrimento da América Latina. A América Latina é caracterizada pela plantation, ou seja, pela escravidão, pelo latifúndio, pela agroexportação e pela monocultura. Beleza? O caso francês é muito parecido com o caso inglês. Nós vamos ter no Caribe uma plantation típica e no Canadá nós vamos ter uma colônia de povoamento. Beleza, gente? Vamos concluir aqui. Na América holandesa, gente, nós vamos ter apenas plantations. Nós vamos ter plantations no Caribe, tudo bem? Estas plantations no Caribe utilizam a mesma estrutura. Latifúndio, monocultura, agroexportação e mão de obra escravista. E além disso, os holandeses se relacionam com a América de que forma? Por meio do corso, por meio da pirataria. Os holandeses são grandes piratas, são piratas do Caribe. São piratas que atacam especialmente os navios espanhóis carregados de ouro e de prata. Tudo bem, gente? Esses são os aspectos centrais aqui. Então aqui a gente tem um mapa que está mostrando de alguma forma o resultado dessa expansão ultramarina. Nós teremos aqui a América Portuguesa, teremos aqui em toda o restante da América do Sul e da América Central a América Espanhola. Na região aqui do Caribe, nós vamos ter colônias francesas. Aqui nas colônias, nas 13 colônias inglesas, teremos uma colonização inglesa e aqui no Canadá uma colonização francesa. Tudo bem? Grosso modo, esse é um mapa que dá um norte de como que a Europa vem, conquista e toma a América. Isso vai ter uma consequência central. O capitalismo europeu é abastecido com capital e com mercadorias valiosas, certo? A Espanha inunda o mercado europeu de dinheiro. Portugal, além das especiarias das Índias, agora está trazendo também açúcar, ou seja, você tem dinheiro no mercado e você tem novos produtos. Isso fortalece a burguesia. O comércio europeu ganha um dinamismo muito maior. A burguesia se fortalece e quem é que cobra impostos desta expansão ultramarina? O rei. O rei também se fortalece. A expansão ultramarina promove uma revolução comercial que fortalece o absolutismo do rei
e também fortalece a expansão comercial da burguesia. Beleza, gente? Então esses são os aspectos centrais da expansão ultramarina, da revolução comercial e da constituição de uma América colonial. A América será colônia da Europa. Diferentes colônias que terão uma relação de monopólio, uma relação de pacto colonial, em que a única função da colônia é abastecer a metrópole. Tudo bem? Esta relação entre colônia e metrópole é o que a gente chama de monopólio colonial ou pacto colonial. Tudo bem? Bom estudo e forte abraço! Fala, rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula importante e é importante entender a expansão ultramarina e o pioneirismo ibérico. Por que Portugal e Espanha que chegam na América e começam essa América colonial? Isso tem tudo a ver com a Guerra de Reconquista e com o processo de expansão comercial. Tudo bem? Os espanhóis chegam aqui e encontram uma sociedade sedentarizada, urbana e acostumada ao trabalho regular. Astecas no México e Incas na região dos Andes. Os portugueses chegam aqui e encontram índios seminômades, sem trabalho regular. Por isso os portugueses vão optar pelo tráfico negreiro, vou optar pelo escravizado africano. Tudo bem? Nós vamos constituir então uma América de exploração, uma América de plantation, na América tropical. Enquanto na América do Norte, na América temperada, acima dos trópicos, nós teremos outra modalidade de colonização. Não a plantation escravista, mas colônias de povoamento, especialmente nas 13 colônias inglesas do Norte e principalmente também no Canadá, colônia francesa, certo? Então, Inglaterra, França e Holanda, que se unificam, se centralizam posteriormente, vão pegar o que sobrou desta América colonial, porque a nata comercial já está com Portugal e com a Espanha. Um bom estudo e forte abraço!